Procurando o café perfeito? Conheça o Café Fraga, um café 100% arábica. Olá, eu sou Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Hoje nós conversamos com o Sérgio Pacheco, ele que é médico, vice-prefeito da cidade de Piracicaba, pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil. Doutor, é um prazer tê-lo aqui. Vamos apresentá-lo para nossas 11 cidades de cobertura da TV Todo Dia. O senhor que já é conhecido na cidade de Piracicaba e algumas cidades ali, mas vamos expandir agora esse conhecimento, falar um pouco sobre política. E já antes do senhor se apresentar, gostaria que o senhor já emendasse, falando para nossa assistência, qual é a motivação que te trouxe para a política e o que a mosquinha azul da política, que quem ganha picado não esquece mais, fez com que você se dedicasse também, além da vida profissional, do seu tempo, à política e à comunidade. Maravilha, obrigado Klein, obrigado a toda a rede TV Todo Dia aí pelo espaço, obrigado a cada telespectador, a cada ouvinte, a cada Instagramer, Facebook, enfim, todas as redes que vocês hoje compõem. É um prazer a gente estar aqui, tá? Como você disse, eu sou médico, estou no primeiro mandato como vice-prefeito, mas eu venho já com uma história política bastante grande na família, tá? Meu pai foi vice-prefeito durante 8 anos em Piracicaba, a esposa dele, que está com ele desde que eu tenho 2 anos de idade, ou seja, como uma mãe para mim, foi vereadora 24 anos seguidos lá em Piracicaba também. Em Sorocaba, o meu bisavô foi prefeito, o Quinzinho de Barros, é muito conhecido lá em Sorocaba. Meu tio-avô foi prefeito, foi deputado federal, foi responsável por toda a colônia espanhola em Sorocaba. Então a gente vem já de um histórico de pai, mãe até madrasta dentro da política e também dentro da medicina. E como a medicina, quando eu optei por essa área, a opção era por cuidar de gente, eu acabei indo para a cardiologia no primeiro momento, pensando naquela medicina abrangente, de meio que saber responder todas as dúvidas, e não uma coisa muito setorizada, né? Então fui para a cardiologia, com o tempo eu migrei para a terapia intensiva, que é o médico da UTI. Na UTI a gente percebe que é aquele paciente que mais precisa realmente, aquela família que mais precisa daquela atenção, daquela comunicação, daquele companheiro, daquele ouvinte, daquele acolhedor, né? E isso fez com que cada vez eu fosse abrangendo mais a área. Aí, vice-prefeito, secretário de saúde, a gente percebe que consegue ampliar ainda mais aquela visão sobre o todo e a atenção que a gente pode dar para a população. E agora, pleiteando aí, né, como pré-candidato a deputado federal, é aquela maneira de utilizar a política e a minha formação de médico para fazer com que o olhar realmente seja num âmbito aí nacional e naturalmente com uma predisposição aí estadual e regional para poder ajudar ainda mais a nossa população daqui de toda essa nossa região. Doutor, me lembrei agora de uma fala de um ex-vereador de Americana, doutor Otto Kinsui, na época da pandemia, ele reclamou muito da falta de intensivistas, né, dos profissionais que atuam nas UTIs. E você se colocando como um profissional dessa área, eu lembro que ele falava para mim assim, hoje nós não temos profissionais capacitados para uma UTI e nós estamos em pandemia, né? O que acontece é que muitas vezes estão chamando clínicos gerais ou um ginecologista ou de outras áreas e eles não sabem o quanto de hidratação tem que dar para aquele paciente e isso pode estar piorando muito a qualidade, né, e até pode ter até evoluído a óbito alguns porque não tiveram adequadamente essa terapia que precisava naquele momento. O senhor, como especialista nessa área, considerando que todos nós passamos, médicos e não médicos, passamos por aquele momento, né? Essa visão da saúde pública, o senhor também foi secretário de saúde, né? Essa visão de saúde pública, tanto de forma privada como médico, quanto como pessoa pública, né? Essa construção dessa necessidade, passar por uma pandemia, o senhor já estava na política antes ou só como observador? E como que o senhor vê todas as políticas públicas daquela época, corretas ou não corretas, com essa construção como um gestor hoje na política? Legal, Klein. Acho que a pandemia foi realmente a virada de chave para eu tentar realmente fazer algo a mais pelas pessoas, tá?
Essa é uma questão, naturalmente, a falta de intensivista no mercado, ela permanece, ela perdura e deve ser sempre uma tendência, um profissional especialista, como eu sou, graças a Deus, porque é um médico que vive de plantão. O intensivista, teoricamente, ele não tem consultório. Tá? Eu tive várias áreas de atuação aí, né, especializações, e acabei tendo essa opção por conta dessa visão que eu tinha sobre a necessidade realmente de cuidar do todo ali, de cuidar das famílias, que eu acho que também a gente tem que ter um tato, uma empatia, um negócio diferenciado. Mas, sem dúvida nenhuma, durante a pandemia foram criadas mais de 5 mil UTIs no Brasil, e aí, naturalmente, essas UTIs contava com o profissional que tivesse. Mas houve incentivos de todas as partes, dos estados, do governo federal, dos municípios, para equipar UTIs e tal. E ali, ter um médico e ter uma assistência de ventilação mecânica, de fisioterapia e tal, mesmo que não seja o especialista, acho que o saldo, no geral, foi mais positivo do que negativo. Mas uma UTI coordenada por um especialista e com médicos especialistas, que a gente acho que, salvo em hospitais hoje gigantes, hoje nenhum hospital hoje tem o seu quadro todo de UTI formado por especialistas, dos plantonistas, né? Mas toda UTI ela tem que ter o diarista, que é o rotina, é o médico que passa, visita em todos os pacientes, acolhe todas as famílias e define as condutas lá dentro, tá? Isso é obrigação das UTIs ter. Então, nos estados mais longínquos, o que eles fazem hoje? Eles trabalham muito com a tele-UTI, onde eles têm a visita diária do intensivista ditando o ritmo daquilo. Então, naquele contexto de pandemia, eu acabei virando coordenador da UTI da Covid na Santa Casa de Piracicaba. Santa Casa já tinha 3 UTIs, 2 gerais e uma cardiológica, onde eu trabalhava nas 3 e era esse rotina. Aí, de repente, a gente teve que fazer mais 4 UTIs de pandemia ali, de Covid. Então, assim, no total ficamos com 7 UTIs praticamente tocando dentro da Santa Casa de Piracicaba. Isso durante o ano 2020. O primeiro paciente foi em abril. A gente já montou o comitê de crise desde fevereiro para fazer as reuniões, a organização, tentando antever ao máximo para não atravessar uma grande crise de saúde pública na cidade. Esse trabalho feito na Santa Casa de Piracicaba foi visto em São Pedro, e aí eu acabei indo para São Pedro coordenar a UTI de São Pedro também, como intensivista. Eu acabava indo 3 vezes por semana lá para São Pedro e montando uma equipe de pessoas que eu considerava melhor capacitadas para cuidar. E também tivemos um resultado, graças a Deus, muito bom na UTI de São Pedro, que pega toda a micro-região de São Pedro, que é São Pedro, Santa Maria da Serra, Charqueada e Águas de São Pedro, principalmente, mas muitos pacientes de Piracicaba acabaram utilizando os recursos de lá. E nesse cenário, indo para São Pedro, dessas 5 mil UTIs que abriram no Brasil, mais ou menos 100 sobreviveram. O resto foi fechando depois da pandemia. E a de São Pedro sobrevive até hoje graças a essa estrutura que foi muito bem montada, tanto com o apoio do município quanto do hospital da Santa Casa de São Pedro, mas com certeza ali, com toda a modéstia, aí a gente teve uma pitadinha ali de ajuda também, que criou um corpo que é quem está até hoje lá tocando serviço, trabalhando com excelência. Então, a pandemia foi um divisor de águas na minha vida, para ver que quando a gente começa a fazer políticas públicas, porque eu acabei virando um coordenador que eu passava presencial ali, definia as condutas, dava uma olhada nos pacientes, acolhia as famílias, ligava para... Porque ali a família não estava presente pelo risco, então a gente ligava para as famílias para passar o boletim diário e a gente fazia a parte mais dura da pandemia, a parte mais triste da pandemia que todo médico passou, mas os intensivistas um pouco mais, era a gente ligar cada vez que ia entubar um paciente, a gente ligava do lado do paciente para ele se despedir da família ou pedir ou se desculpar, porque às vezes aquele era o último momento realmente que aquela pessoa teve consciência. Então isso faz com que a gente tente partir para esse caminho da política realmente para poder melhorar todo esse circuito aí que a gente viu que numa hora de desgraça realmente estava tudo bagunçado. Dentro de uma cidade que tem recursos, dentro de um hospital que tem recursos, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, mas sem dúvida nenhuma, muitos locais sofreram mais do que deveriam por conta de realmente ninguém estar preparado para uma situação de catástrofe. E conseguia ter um pouco de vida
privada pessoal nesse período ou não? Foi um período que não... Não, assim, aí, mais ou menos, quando teve o H1N1 em 2009, eu também era o coordenador da UTI de H1N1 e minha esposa estava grávida do meu primeiro filho. E quem morria de H1N1 eram as gestantes. 30% das gestantes que pegavam H1N1 morriam. Era uma estatística terrível. E eu era o coordenador, estava todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, nas UTIs. Então, nesse momento eu já tive que separar da minha esposa grávida do meu primeiro filho. Assim, a gente eu entrava por porta separada na casa, quarto separado, banheiro separado, roupa lavada separada, tudo. E com a graça de Deus passamos também, nem eu nem ela tivemos H1N1. E na Covid foi a mesma coisa. Nós ficamos 100 dias, aí eu já tinha 4 filhos, né? Já não era mais o primeiro, já tinha 4, que é o que eu tenho até hoje, graças a Deus, que são minhas joias, minha riqueza e por quem eu mais tento lutar, né? Para deixar o mundo melhor para eles e para todos, mas... O mandamento de multiplicar-vos, você seguiu... Eu segui, literalmente. E assim, eu tive o segundo, quando o segundo estava com 3 meses, engravidamos do terceiro, o terceiro já trouxe o quarto junto, porque são gêmeos. Então eu falo que como diria a nossa saudosa Dilma, eu dobrei a meta, literalmente. Tive 1, 2 e parti para 4. Mas voltando à questão da Covid, aí a gente criou um ambiente totalmente separado, fiquei 100 dias sem trocar um beijo, um abraço com a minha esposa, 100 dias usando máscara em casa, 100 dias sem beijar os meus filhos, sem poder despedir para eles irem para a escola, quando tinha escola, até que eu peguei a Covid, em julho, 15 de julho, salvo engano, aí percebi que estava. Aí eu já estava num quarto isolado, me mantive da isolamento, afastado por 15 dias, que era a regra da época. E depois disso, para mim, assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi pegar a Covid, porque a partir daquele momento eu fiquei no isolamento sabendo que eu tinha doença. E aí, cara, a hora que eu lembro, Klein, desculpa, mas a hora que eu lembro, eu descendo a escada de casa pela primeira vez, depois de 15 dias fechado num quarto, e meus filhos subindo a escada ao meu encontro, isso a gente tem imagem até hoje, isso foi para várias redes e é uma sensação de você ficar 100 dias sem poder abraçar um filho, você tendo 4, conversando por telefone com eles, por chamada de vídeo, dentro da mesma casa. E em alguns momentos até em hotel, assim, porque eu achava que eu estava meio esquisito, eu ia para o hotel, me isolava em hotel. Aí foi passando e falei, pô, eu também não vou conseguir ficar pagando hotel. Aí eu fiquei em casa, criamos um quarto. E a hora que eu desço a escada, os 4 vêm, e aí foi aquela choradeira, aquele abraço que a gente até hoje embarga, porque realmente isso não tem preço. Então, são opções que a gente faz na vida, que a gente às vezes tem que abdicar realmente da família por um propósito maior, mas a gente sempre tem que ter na mente de onde a gente partiu e quem está nos esperando, né? Então, isso... Eu sou muito família, sou muito ligado à minha esposa, aos meus filhos, aos meus pais, a todo mundo que cerca a gente, né? A minha sogra mora com a gente desde que nasceram os gêmeos. Então a gente tem uma família muito, muito unida, aquela família que almoça junto todo domingo, que janta junto 3 vezes na semana. Isso faz com que a gente sempre tenha referência, né? Eu acho que isso faz com que nós nos preocupemos cada vez mais com o legado que a gente deixa e com a história que a gente carrega, né? Esse desprendimento da sua profissão, que já é natural, né? Principalmente pelas escolhas que você fez, é muito parecido na política, né? Porque, vamos falar em bom português aqui, o político honesto não compensa o que se ganha. As pessoas acham que os políticos ganham muito. Não, os políticos... tem muito prefeito, tem muito vereador, eu conheço vereadores de municípios que a remuneração do vereador é R$ 1.500. Sim. Né? O que ele gasta de campanha, às vezes do bolso, é muito maior do que isso. Então, o político, quando ele é honesto, é um pouco vocação, porque não compensa. Eu faço essa conta e não compensa. Né? Então, você compararia essa dedicação da medicina, que muitas vezes também não é remunerada proporcionalmente à dedicação, como abdicar de família, abdicar de tempo de lazer, enfim, são noites, né? São horários diferentes, toda uma rotina diferente, muitas vezes dias sem folga, meses sem folga, com a política, porque você também abre mão
de tempo, abre mão muitas vezes de estar atuando como cardiologista, por exemplo, que poderia estar ganhando mais, para estar na política e ter uma visão pública. É parecido à dedicação? Talvez isso seja uma questão da sua personalidade? Klein, eu acho que isso é um assunto bastante importante de ser tocado, porque assim, graças a Deus, eu estou na medicina ainda, né? Mas me considero um médico muito bem sucedido assim, em todas as áreas que eu atuei, no sentido de obter esse retorno mesmo, tanto do carinho quanto o financeiro. Eu parei de fazer consultório particular em 2010 e desde então eu nunca mais cobrei uma consulta de ninguém, mas nunca deixei de fazer consultas. Foi uma opção, porque o consultório acabava tocando o telefone e meu filho, na ocasião, era pequeno, né? Ele nasceu em 2010, né? A gravidez foi em 2009, durante o H1N1, e nasceu em 2010. E isso fez com que a gente fosse sendo forjado dentro da medicina de uma maneira, da maneira que eu falei anteriormente, cada vez de uma forma mais abrangente, mas também conseguindo selecionar cada vez empregos melhores, com melhor qualidade. Mas nada, até entrar na política, eu dava pelo menos 3 plantões noturnos por semana. Então já existia esse momento de abdicação da família, mas eram programados, dias marcados, e a gente já marcava as datas disso e daquilo, conforme também eu já tinha os meus plantões pré-determinados, né? E a grande diferença, eu acho que a gente pode realmente falar hoje é justamente isso. Eu ganho muito mais como médico, tenho muito mais qualidade de vida como médico do que como político. Político a gente só toma ferro, a gente ganha menos, de fato, e a gente fica exposto. Então, assim, aquele médico de uma família tradicional que não tinha uma rejeição, que não tinha uma pessoa que apontasse o dedo. Claro que teve pacientes que morreram, pacientes que viveram, pacientes que saíram com sequelas, mas eu sempre acolhi muito essas famílias e tratei do meu melhor, sempre com o meu melhor para aquele paciente. E isso sempre foi agradecido. Então, era praticamente zero a rejeição. Claro que um ou outro pode não gostar de você, isso faz parte, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Mas, na política, mesmo a gente fazendo o melhor, mesmo a gente entregando, se doando muito mais assim do seu tempo, do seu psicológico, do seu mental, do seu social, para desenvolver políticas públicas, é sempre o copo meio vazio. Então, assim, eu que trabalhei na saúde, na Secretaria de Saúde, a gente sabe que as demandas são infinitas e os recursos são finitos. Qual é o papel do gestor público? É fazer o melhor direcionamento daqueles recursos para desencadear as melhores políticas públicas para ter o melhor retorno para o cidadão. E a gente trabalha com muita burocracia, então nem sempre aquilo que a gente planeja hoje é entregue amanhã. Normalmente a ideia de hoje é entregue daqui 6 meses, então a gente trabalha com vários tipos de carência. E mesmo tentando suprir ao máximo todas essas demandas, a gente vê que a gente zerou inúmeras filas em Piracicaba, conseguiu trazer uma saúde pública de muito melhor qualidade, mas eu falo assim, aquele paciente que ele teve um diagnóstico, ele passou com o gastro, fez uma colonoscopia, teve um diagnóstico de câncer, fez a radioterapia, a quimioterapia, está curado. Muitas vezes ele está reclamando porque o Wi-Fi da unidade estava ruim, porque a sopa servida naquele dia estava... Então, assim, como que a gente vai agradar todo mundo? O que a gente tem que ter com a gente? A sensação de missão cumprida, a gratidão realmente das pessoas porem a mão na consciência e perceberem aquela melhora real que houve nos serviços oferecidos, ofertados, mas que, assim, todas as arestas são impossíveis da gente fechar, né? Então, sempre vai ter, com demandas infinitas e recursos finitos, sempre vai ter alguma aresta complicada aí e que vai haver questionamentos, né? Fora isso, tem toda a questão do judiciário que questiona tudo, o Tribunal de Contas questiona tudo, as narrativas que se constroem pela oposição, que também, assim, muitas vezes são apenas narrativas, na maioria das vezes são apenas narrativas. Falo, não tenho medo nenhum de me expor e de responder qualquer pergunta, porque tudo o que foi feito e também o que não foi feito tem uma justificativa. A gente não esconde nada de ninguém, né? Mas é normal o cidadão comum que tem a presunção de inocência, o ser político ele tem presunção de culpa. Porque políticos que passaram, infelizmente, criaram esse perfil de ladrão, de corrupto, de interesses, enfim. E muita gente se vendeu nesse mercado,
e hoje o cidadão que quer fazer o bem, que é honesto, que é ético, que é correto, ele sofre muito mais nesse meio. Então... É o conflito de interesse, né? Enquanto médico, você quer que o seu paciente fique vivo e seja curado. A família também quer, via de regra, né? Que as que não querem. Mas todo mundo quer a mesma coisa. Enquanto político, alguém quer o seu lugar, provavelmente. Então, é o conflito de interesse. Muitas vezes as pessoas apanham de forma gratuita, né? Não aconteceu nada. Sim, não só quer o meu lugar, mas como quer o meu mal ou das pessoas que estão à minha volta. Então, elas põem tudo no mesmo pacote. Entendeu? E aí a gente, como vice-prefeito e secretário de saúde, claro que a gente está muito exposto, né? Só que assim, é tudo colocado nesse mesmo pacote e assim, eu estou ali na Secretaria de Saúde, mas se tem uma demanda que é da finanças, isso recai no meu celular, na minha pessoa, no meu CPF, e vem, enfim, a gente responde por tudo. Doutor, eu tenho uma dúvida que eu acho que você é a pessoa mais indicada para me falar. Existe um grande fenômeno no Brasil, que as filas, muitas vezes das UBSs, né, elas somem quando tem jogo da seleção. Existe algum fenômeno espiritual de que se passa a dor das pessoas? Porque os hospitais continuam abertos, né? Não é Inclusive, o profissional de medicina é o único que ele não pode se negar a atender, muitas vezes. Você pode estar com o salário atrasado na prefeitura, que você não pode fazer greve. Sim. Né? Você é obrigado a estar, você é obrigado a fazer uma série de coisas. Sim. Então, os médicos estão lá. Os enfermeiros estão lá, os profissionais estão lá, nas unidades básicas de saúde, enfim, nos hospitais. E, incrivelmente, as pessoas deixam de ter dor em determinados momentos, como, por exemplo, Jogos do Brasil. Tiveram N prefeitos no Brasil que mostraram. Ó, a gente está aqui, o de Cuiabá faz muito isso. Sim. A gente está aqui em tal unidade, na UPA tal, ou na unidade tal básica de saúde. E olha aqui, pessoal, todo mundo curado. Os médicos estão aqui, os enfermeiros estão aqui, não tem ninguém. Então, assim, um pouco desse assim como ele fez também, dos atestados, diminuiu drasticamente a fila, né? Enquanto gestor da saúde, né? Foi secretário de saúde do município. Como que é visto isso? Porque existe um gargalo, a saúde está lotada, mas está lotada, né, até que ponto? O quanto realmente é uma pessoa que precisa? Sim, Como trabalhar isso dentro da política pública? Isso, assim, a saúde pública, ela se diferencia em algumas partes da saúde privada, mas ela tem muitas congruências também, tá? Então, se a gente falar em saúde privada, a grande diferença é que normalmente aquele paciente que é hipertenso, diabético, ele já é acompanhado pelo especialista, né? E na saúde pública, geralmente ele é acompanhado pela unidade básica de saúde. Mas as emergências, seja privada ou pública, elas são muito comuns. Então, assim, você pode visitar o Brasil inteirinho, você vai ver que segunda-feira tem uma procura maior nas UPAs. E tem uma procura maior, não é nem falar procura, porque talvez seja, né? Mas assim, existe mais atestados de segunda-feira. Então, essa procura se reflete o quê? O cara abusou no domingo e a segunda acordou meio ressacado, X. O Jogo do Brasil é um fenômeno semelhante, entendeu? Se você vai, por exemplo, num sábado à tarde, que o shopping está aberto, o parque está aberto, a UPA está vazia também. Em períodos de sazonalidade, igual agora, estamos passando pelo inverno, existe aí a circulação de vários vírus, né? Tanto de influenza, quanto de Covid, quanto de vírus sincicial, que é o vírus da bronquiolite. Então, assim, todas as emergências acabam estagnando um pouquinho, porque você tem um planejamento de espaço físico feito para aquela coisa normal. E aquele planejamento, muitas vezes, ele fica deficitário em períodos sazonais, e aí são criados os gripários e tal. É a primeira vez que eu me lembro em Piracicaba que a gente não precisou, por exemplo, fazer gripário, que a gente realmente melhorou esse fluxo nas emergências. Mas tem dia que bate 3 horas? Tem dia que bate 3 horas. Se você for em qualquer hospital privado ou particular, você vai ver que está 3 horas também. Porque existe aquela demanda muito aumentada. Eu já passei 5 horas e meia no hospital particular em Americana, para você ter uma ideia. Então não é só o SUS, não. Isso, exatamente. E acontece, porque assim, o espaço é limitado, a gente tenta colocar mais profissionais, emprestar locais para consultório, mas existe, a demanda aumenta, a abertura de ficha, aumenta a triagem, aumenta o atendimento, aumenta a medicação e tudo aquilo, ninguém consegue vencer isso nem no privado, nem no particular, nem no público.
Mas esse fenômeno do jogo da seleção que some todo mundo no privado e no público. Esse fenômeno da segunda-feira piorar, tanto no privado quanto no público. Então, comportamental, né? Questão cultural, exatamente. Qual que eu vejo que é o grande gargalo aí, Klein? Primeiro, a falta da pessoa fazer o preventivo, fazer aquela coisa da rotina, entendeu? As pessoas não estão preocupadas em fazer acompanhamento de rotina. A segunda coisa é que se a gente pegar aí tranquilamente 80% das fichas abertas, isso estou falando assim, sendo bonzinho, 80% das fichas abertas no atendimento de emergência de UPA são fichas azuis ou verdes. O que significa? São pacientes que poderiam muito bem, assim, antigamente era a avó que tratava. A avó, o chazinho, o farmacêutico e o médico por telefone, o médico da família e tal. Esse paciente hoje não, ele vai, não, porque eu pago imposto e tal, e beleza, paga e tem o direito de usar. Mas usa de uma forma inadequada. Então ali naquela fila tá o paciente com aquela dor de cabeça que ele tem toda semana, mas ele vai lá para tomar um sorinho, entendeu? Porque ele não foi investigar, não foi fazer o tratamento adequado que vai prevenir, nunca mais vai dar dor de cabeça, não. Ele vai tratar na UPA, pegar atestado, ferrar com o empregador dele. E lá naquela fila que está esse paciente, está um paciente muitas vezes com uma dor no peito. Claro que se ele já é uma dor suspeita, ele já é amarelo ou vermelho, ele vai para dentro, mas é uma infecção urinária, às vezes que dá um sintoma frustro e pode ser mais grave. Então isso vai criando uma cascata. E um paciente com muita dor, por exemplo, só que uma dor que não é estratificada como de alto risco, ele vai cair na ficha verde também junto com aqueles 70 pacientes que chegaram na frente com quadro gripal leve ou com resfriado ou com uma dorzinha de cabeça que ele tenha anos. Então as pessoas não se preocupam com a prevenção, ainda mais essa geração nossa, imediatista, dopaminérgica, né? Que hoje tudo é na palma da mão. E até para isso nós fizemos um serviço de telemedicina de excelência em Piracicaba, onde qualquer cidadão hoje, seja usuário do SUS ou não, mas ele tem o cartão SUS, mesmo que ele seja da rede privada, ele acessa pelo celular a telemedicina direto com o médico. Não é aquela telemedicina que fica sendo triado, vamos ver, cozinha o cara e joga para a fila. Não. O médico vai atender ele, vai falar a hora que ele vai atender. Então, assim, mesmo que você procure às 8, não tem uma consulta naquele horário, ele vai falar, entra aqui 10h30, eu te chamo ou você entra aqui. E 10h30 em ponto é a consulta, com altíssima resolutividade. Se ele precisar de receita, de atestado, tem validade no território nacional. Tudo com QR Code, com documento. Então, assim, a gente fez tudo isso para oferecer para o cidadão realmente que ele pudesse usar o serviço público e pudesse não ter que se deslocar até a unidade de pronto atendimento para não afogar realmente aquilo. Claro que o cara está com uma dor no peito, ele não vai fazer teleconsulta, ou pode ir para a unidade e faz teleconsulta para ver se... Mas aí tudo bem. Agora, quadros simples, atestados, renovação de receita, você vai ficar na UPA lá, complicado. E na segunda aumenta. Jogo de Copa some, ninguém precisa de receita nem de atestado. É um fenômeno, sem dúvida que a gente não... Claro que existe infarto, existe derrame, existe pneumonia, existe convulsão no dia do jogo de Copa. Mas a gripinha e a dorzinha de cabeça some. O Brasil perdendo, eu acredito que deve ter aumentado, inclusive. Talvez a nossa geração aí, que é meio semelhante, resolvesse com a avó e com o chazinho. As pessoas hoje procuram realmente serviço de emergência para tudo, né? Na dúvida é melhor que procure. Sim. Então, assim, isso eu sempre deixo muito claro. A política de atestados, ela é uma política que o atestado ele é um direito inalienável do paciente e um dever do médico, tá? Então, a gente interferir nessa política é muito complicada, mas a Secretaria de Saúde, eu desincompatibilizei dia 2 de abril, a gente deixou um protocolo sendo montado para melhorar um pouco essa... A gente não pode cercear o médico de dar, nem o paciente de pedir. Mas a gente pode melhorar a questão educacional para que aquilo não vire realmente uma rotina na vida do cidadão e o cidadão não vá na unidade só para pegar o atestado. Enfim, isso gera todo um trabalho em cascata onde, eu te digo assim, tranquilamente, na própria Secretaria de Saúde, a gente sabe que o serviço público é muito pesado e nós temos muito problema de saúde mental, mas hoje a gente tem um absenteísmo dentro dos funcionários da Secretaria de Saúde, dos servidores, que gira entre 20% e 30%.
ou seja, 20% a 30% da mão de obra dentro da Secretaria de Saúde não vai trabalhar por algum problema de saúde que ela está enfrentando, seja os atestados diários ou os problemas mentais, afastamentos, assim como férias e tal, tudo aquilo que é direito, mas tem muita coisa que são problemas mesmo que as pessoas estão passando. A gente sabe que o mundo está adoecendo, né? E isso gera também aumento o gargalo também no atendimento, na prestação de serviço, e aí a gente tem que recorrer a contratações temporárias, consórcios, outras coisas, e acaba pagando esse afastado e mais o outro, que é um problema terrível, que todo mundo enfrenta. Doutor, nós sabemos muito bem que a visão, isso todo mundo que entra na política, ou para o legislativo ou para o executivo, é unânime, que a visão antes de sentar na cadeira da política e depois o choque da realidade é muito grande. Sim. O senhor passando tanto pela Secretaria de Saúde quanto como vice-prefeito de Piracicaba, agora pré-candidato a deputado federal, qual é a plataforma sua enquanto pré-candidato, em se confirmando na convenção, depois já faço convite para que volte como candidato, o que o senhor pretende, conhecendo muito bem qual é o papel do deputado federal, que é diferente do deputado estadual, né? Enfim, Sim. que é diferente do prefeito, do governador, do presidente da República. O que o senhor espera, já conhecendo, sabendo o papel do deputado, a importância dele de mandar muitas vezes recurso, como que esse recurso chega, por exemplo, para a Secretaria de Saúde, como pode ser utilizado, né? Qual é o planejamento? Porque eu, já vendo o seu perfil, sei que não foi ao acaso e também que não há um planejamento de que eu quero fazer isso, isso e isso, né? Eu quero atuar nisso, eu quero melhorar isso, Sim. tendo passado pelos cargos de gestão. Sim. Então, essa vontade e esse planejamento, eu desejo fazer isso, isso e isso para Piracicaba, para a região, para o estado de São Paulo. Qual é a sua plataforma hoje de pré-candidatura? Né? O que você espera em sendo eleito? Tá, joia, Klein. Também pergunta muito interessante. Assim, vou fazer uma breve um retorninho aqui ao passado de quando a gente assumiu, né? Porque faz parte da pergunta também. Nós ganhamos a eleição dia 31 de outubro, ou dia 30 de outubro, enfim, e dia 1º de novembro começou o governo de transição. Eu fui o responsável geral pelo governo de transição, nomeado pelo prefeito, e pelo prefeito eleito, né? E aí criou-se uma equipe do governo eleito e uma equipe do governo que estava de saída para fazer essa transição, apresentar o que estava em andamento, projetos, licitações, prédios públicos, tudo, enfim, essa é a transição, contratos e tal. Nessa transição, como eu nem pretendia ser secretário de saúde, mas eu criei um grupo e esse grupo eu fiquei responsável por fazer a transição da saúde. Então nós passamos 45 dias visitando das 144 unidades de saúde que havia em Piracicaba na ocasião. A nossa equipe visitou 144, eu pessoalmente consegui visitar em torno de 120, tá? Em 45 dias. Para ouvir todos os servidores, usuários, saber sobre o sistema de gestão de saúde, saber sobre medicamentos, insumos, logística, tudo, contratos, tudo. São 120 visitas, tá? De 144 unidades, relatórios complexos, assim, apresentação daí para todo mundo e tal. O dia 2 de janeiro, quando eu sento na cadeira de secretário, a gente percebe que não viu 5% do que tinha de fato numa secretaria. Por dia, eu assinava em torno de 170 processos de compras, cada processo ele passa 5 a 6 vezes na mão do secretário. Então, existe muita burocracia no caminho, existe muito jogo de interesse que daí você tem que ir percebendo e ir limpando de coisas que ficaram do passado, de contratos, de tudo. Então, assim, é uma série de coisas que você não pode daí prevaricar, você não pode concordar, você não pode continuar, só que você também não pode interromper, porque senão o serviço deixa de ser prestado. Então, num cenário desse, por exemplo, nós ficamos em Piracicaba talvez quase um mês sem esparadrapo. Porque o último contrato de esparadrapo era de 2023, 2024 não foi comprado nada na área da saúde, e 2025 a gente recebe a empresa que fornecia esparadrapo, que era bem pequenininha, falando assim, não, preciso que aumente 50%. A lei só permite que a gente adite o contrato em até 25%. Então não, vocês não vão dar 50%, eu não vou fornecer. Simplesmente eu não podia comprar um mesmo objeto já licitado anteriormente,
e não podia editar o contrato conforme ele pediu, ficamos sem esparadrapo. Como que isso soa para o cidadão, para o opositor? Pô, incapacidade de gestão, Pacheco, pô, devia ter continuado como médico, aquele barulhão, tá? Então, aí voltando agora a essa pretensão, essa pré-candidatura para deputado, né? Eu conheci nessa minha passagem pela política e pelo Poder Executivo a dor real do serviço público, porque é o que respinga lá na ponta que dói. Então, a política pública, ela é muito mais ampla do que o cidadão que está lá no postinho esperando atendimento pode imaginar. E a principal, assim, a gente tem 2 gargalos muito grandes. Um é a corrupção, que deve desviar tranquilamente aí em torno de, sei lá, chutando baixo aí 20%, 30% de recurso público, que a gente vê toda hora escândalo na televisão. E outra é burocracia. Então, se a gente... e isso não é só saúde. Isso é tudo. É educação, é segurança, é infraestrutura, é água, né? É asfalto, é zeladoria. Então, assim, é o remédio, é o esparadrapo. Quando a gente consegue ter essa visão lá de dentro do sistema, da dor do cidadão, que pode estar me xingando, porque ficou sem esparadrapo e fez um curativo com fita crepe. Mas eu sei a dor dele e eu estou interessado em ajudar. Entendeu? E aí... No tempo do serviço público, que é outro, né? Isso, exatamente. Então, assim, a gente agora conhece o problema de fato, conhece a dor de fato e consegue ter a estratégia de curar esses problemas e brigar lá em cima, porque, assim, aqui embaixo a gente vai continuar preso no mesmo processo, passando 5, 6 vezes ali no meu protocolo e tal, porque cada coisa é uma assinatura, cada coisa... Imagina um cara sozinho ter que ver 170 processos por dia, entendeu? A gente tinha ali mais de 1.000 contratos, 3.000 servidores entre concursados, 2.300 e mais uns 700 aí que vem consorciados ou através de OS. OS que estava lá envolvido em corrupção ativa, passiva, desvio de mais de R$1 bilhão, onde tocava 2 UPAs. E eu tenho que, da noite para o dia, com uma operação do GAECO, da Polícia Federal, tomar uma decisão de interromper aquele serviço. Então, são decisões que, assim, a sensação que eu tenho é que você consegue, num primeiro momento, você quase que entra de gaiato, mas hoje serve para você ter essa visão macro, essa visão tanto da parte política quanto logística, estrutural, e poder, amanhã, lá de cima, elaborar políticas públicas e processos de desburocratização, de antecipação de crises. Tudo isso eu acho que traz uma solidez. Por quê? Porque a gente está lutando contra aquilo que faz com que o serviço não funcione, que é o desvio daqui e a burocracia dali, que envolve todas as pastas. Então a saúde ela é a minha bandeira principal. A preocupação hoje do brasileiro em geral, do estado de São Paulo, a maior preocupação hoje é segurança, mas se a gente não agir aqui e ali, na corrupção e na desburocratização, a gente vai ficar refém desses projetos que não saem do papel. Então, acho que esse é o grande ganho que eu tive político e como cidadão, como homem, como pai, para saber como que eu vou dar um mundo melhor para os meus filhos, como que eu vou dar um mundo melhor para os meus amigos, um mundo melhor para toda a nossa região e para o Estado, para o Brasil, né? A gente tem que, quanto mais macro se tornarem nossas decisões, acho que mais a gente cumpriu o nosso papel aqui nessa passagem que a gente tem pela Terra, né? E pensando já eleito, e aí o gancho no final da sua resposta, né? Obviamente o deputado federal ele vai tratar de políticas públicas nacionais, porque ele as vota, né? Mas o sistema político brasileiro hoje, ele tem um certo clientelismo, né? Então, o município não roda sem Brasília, ele precisa de um deputado, esse deputado precisa encaminhar recursos ou ambulâncias, ou né, pode ser em várias formas. Você pretende ter uma visão, tirando as pautas nacionais, que por óbvio tem que ser votadas. Sim. Você pretende ter uma visão do Estado de São Paulo ou um carinho especial para a nossa região, ou no caso, região de Campinas? Tá.
Isso é absolutamente natural, assim, até por conhecer essas dores da nossa região, que a gente acabe sendo um regionalista, né? Um pouco mais regionalista. Naturalmente, as discussões nacionais e que envolvam todo o Estado, elas vão beneficiar todo mundo e naturalmente a nossa região. Mas o que eu tenho bem ciente são as nossas dores, tá? Então, assim, e a região de Piracicaba, em especial, quem que representa hoje Piracicaba no cenário nacional? Quem que vai lá pedir emenda? Quem que vai conversar com o ministro? Quem que está lá toda semana? Não tem ninguém. Então, nós estamos aí há 3 mandatos sem eleger um deputado federal já por Piracicaba, pela região de Piracicaba, ali tô falando de Piracicaba e as 11 cidades. E isso se estende, assim, Piracicaba é uma região metropolitana, uma cidade polo, e que acaba sendo também farol para 26 municípios. Ou seja, a gente tem que ter essa representatividade regional, a gente tem que naturalmente pensar também nos nossos interesses de fortalecer essa região, porque essa região cada vez ela está absorvendo mais gente, o paciente de outras regiões está vindo fazer hemodiálise, cirurgia cardíaca, está vindo trabalhar em Piracicaba, então assim, em Piracicaba, em Americana, em Campinas, é uma região muito grande, é uma região rica, mas se a gente pegar hoje o orçamento de Piracicaba, orçamento de Campinas, orçamento de Americana, poderia já ser pelo menos 2 vezes do que é hoje, como outras regiões que acabaram crescendo mais do que a gente dentro do estado de São Paulo. Então, essa pauta, sem dúvida nenhuma, ela haverá esse direcionamento, tá? Claro que existe a preocupação nacional, a preocupação estadual, mas essa região ela tem que ter uma representatividade forte, que seja bem posicionada e que já conheça esses gargalos, essas dores nossas, porque nem sempre a dor nossa, a dor de Americana, de Piracicaba, de Santa Bárbara, de Campinas, ou de São Pedro, ou de Rio das Pedras, de Capivari, é a dor de Ribeirão Preto, a dor de Araraquara. Temos que ver todo mundo, mas a gente vai representar muito mais, naturalmente, uma região nossa. Doutor Sérgio, nós encaminhamos para o final da nossa entrevista, uma pena, mas caso o senhor queira, tem mais algum assunto que o senhor gostaria de abordar, que nós não falamos aqui? Eu acho que o que a gente tem que deixar bem registrado é a importância do voto, tá? Eu vou falar uma coisa que aconteceu em Piracicaba, mas seguramente aconteceu também em toda a nossa região, que é 1/3 das pessoas não foram votar nas últimas eleições para deputado federal. Outro terço das pessoas votou em candidatos de fora da região, candidatos de mídia. Sem comprometimento nenhum. Sem comprometimento nenhum, entendeu? E às vezes também sem experiência nenhuma, sem história nenhuma, ou com história de corrupção, com história de um passado, né, complicado. Então, assim, só porque, porque eu já conheço, e o voto, daí 1/3 dos votos só fica no município, fica naquela região. Isso é terrível para os municípios depois, porque acaba daí entrando um monte de midiático, começou com o evento do Tiririca, né, com todo o respeito, e aí outros começaram a usar e usam política e mídia ao mesmo tempo, mas fez com que as pessoas não conflitassem com seus próprios interesses, com alguém que fale assim, pô, esse vai me representar. Porque assim, votar lá em Brasília por uma pauta nacional baseada naquilo que a gente já tem como valores, como história, né? Isso é fácil, mas estar lá toda semana representando a nossa região é para poucos. Então, essa preocupação a gente tem que trazer para o cara de Piracicaba, para o cara de Americana, para o cara de Capivari, para o cara de São Pedro, de Charqueada, que assim, a gente tem que se preocupar com quem está aqui perto da gente, porque senão a gente vai desperdiçar 2/3 dos votos. E isso em Piracicaba representou o quê? 100 e poucos mil votos ficando em Piracicaba. Hoje, se a gente tem ali 6 pré-candidatos a deputado federal, se a gente dividir ali, não elege ninguém de novo, e a gente passa mais 4 anos esperando que caia do céu entendeu? Não é assim. A gente tem que ter isso é política. Já falei, se a pessoa vai escolher o A ou o B, mas deixa o voto ali.
Deixa o voto ali, não joga seu voto fora, não deixe de votar. Talvez o voto distrital misto seria uma solução, né? Seria, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso, porque aí você naturalmente causa essa regionalização do voto, né? Agora, quando você pulveriza e joga para o midiático ou simplesmente você resolve viajar porque a multa é baixa e tal e deixa de votar, você deixa de exercer o seu direito, não fica se penitenciando muitas vezes porque a sua condição às vezes não muda muito conforme o A ou o B, mas para a cidade aquilo realmente faz muita falta, entendeu? Aquele cidadão que você escolheu faz muita falta, que você poderia ter escolhido. E isso é uma recorrência das entrevistas, assim, né? Os candidatos regionais, eles comentam muito, e aí às vezes tem algumas experiências que eu assisti, passei ou me contaram, e outras, né? Hoje nós fizemos uma entrevista um pouco mais cedo também, e foi citado exatamente o exemplo do Tiririca, que disse que a chefe de gabinete, na oportunidade, o entrevistado era prefeito, esteve lá, conversou com alguns deputados, ele fez uma lista dos mais votados e foi do gabinete de cada um. E a resposta que ele teve foi, não, mas a gente nem conhece a sua cidade. Quer dizer, e o Tiririca tinha tido 1000 votos na cidade, é uma cidade muito pequena. Sim. É uma votação expressiva para lá. Sem dúvida. Em Santa Bárbara do Oeste também, alguns relatam que uma determinada deputada que foi eleita à época, hoje não está mais como deputada, mas ela teve mais de 2 milhões de votos, é fácil saber quem é. Sim. Quando procurada em Santa Bárbara do Oeste, ela teve mais de 20 mil votos, também teve em Americana. E quando procurada, também. E quando procurada, ela falou, mas eu não fiz campanha lá, como se fosse 20 mil votaram em mim porque quiseram. Né? Sim, exatamente. Então isso inclusive é uma bandeira da TV Todo Dia, da necessidade da regionalização. Não que não se possa votar, dei até esse exemplo mais cedo, não que não se possa votar num deputado de Franca para uma pessoa, por exemplo, de Santos, que está, né, numa ponta em outra, mas que esse deputado de Franca tenha pelo menos alguém que o represente em Santos e que depois ele conheça a realidade e vá encaminhar o que Santos de fato precisa. É a mesma coisa para Piracicaba, para Americana e região. Doutor, faço votos de uma boa pré-campanha, que seja o seu nome possa ser convalidado e confirmado na campanha como candidato. Faço votos que retorne para falar conosco enquanto candidato e espero uma boa campanha que possa ser eleito. Caso o senhor queira fazer suas considerações finais para o nosso telespectador. Maravilha. Eu agradeço mais uma vez o espaço, me comprometo, sem dúvida nenhuma, a voltar, se Deus quiser, se o nome estiver ali, né, na convenção, aprovado, tudo certinho. Nessa pré-campanha a gente tem feito um trabalho muito grande e assim, o que a gente quer muito, muito mesmo, é melhorar a vida do cidadão. E isso passa fundamentalmente por essa escolha, esse dever cívico do cidadão, não só ir até as urnas, mas ter o voto dele de maneira regionalizada, de maneira distrital, porque não adianta a gente chorar mais 4 anos, é igual a Copa. Eu falei, a Copa o Brasil perdeu, é daqui 4 anos, a eleição é a mesma coisa. Então assim, passou, não adianta chorar. Então, isso tem que ficar muito bem estabelecido para cada um, para fazer o seu trabalho, porque depois passou. E aí vamos ter que passar o chapéu, o resto desses 4 anos lá em Brasília de novo, bater na porta do ministro, só que como? Uma vez por mês, uma vez por ano. A gente tem que ter representatividade. E para buscar essa representatividade tem que ter alguém que conheça as nossas dores, que saiba das nossas lutas e que tenha um perfil ético, humano, empático, honesto, entendeu? Que não tenha um passado manchado, que não tenha problemas com a justiça, que cumpra o mandato. É muito importante você votar. Se você escolhe um deputado da sua região, tem um monte de gente aqui que está só galgando espaço para sair para prefeito daqui 2 anos. Pelo amor de Deus, ou seja, vamos continuar sem deputado. Você vota num cara que fala assim, não, beleza, eu vou representar a região. E você sabe que no primeiro espaço ele vai virar um ministro, um secretário, ou vai sair daqui 2 anos, você já perdeu a representação. Você perdeu a representatividade. E aí, sinto muito, mas assim, estamos falando de uma região aqui de Campinas, de Piracicaba, de Americana. Se a gente faz essa opção e esse cara já vai pular do galho, o que vai acontecer?
vai entrar o suplente dele, que é, sei lá, de Araçatuba, enfim, com todo o respeito, mas sim, que é de 600 quilômetros daqui. Continuamos sem representatividade. É isso que a gente tem que pôr na balança e pensar na hora de votar. Essa é a minha consideração final. Fico à disposição do canal, da TV Todo Dia, de todos vocês aí, dos ouvintes, telespectadores, todo mundo também que quiser seguir, tá? Não sei se pode, mas a rede é Dr. Sérgio Pacheco, @Dr. Sérgio Pacheco, tanto Facebook, Instagram, conhecer melhor às vezes o candidato, o pré-candidato, a proposta, o sistema, a maneira de trabalho. Eu acho que assim, a minha intenção é servir. Eu sempre me coloquei a serviço. Desde quando eu optei pelas áreas que eu atuei na medicina, quanto na política, eu me coloquei a serviço. Apanhei pra caramba nas duas áreas, apanho no meu convívio familiar, mas a minha família também entende muito bem esse propósito, esse projeto, e abraça essa causa. Então, eu acho que isso é o que a gente tem que ver, se aquela pessoa que às vezes a gente está pensando em votar, está com esse propósito, de servir a população e de cumprir o mandato. Obrigado mais uma vez, doutor Sérgio, e obrigado a você que nos assistiu. Sou Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Hoje nós conversamos com o doutor Sérgio Pacheco, ele que é vice-prefeito de Piracicaba, foi secretário de Saúde, está pré-candidato a deputado federal pela União Brasil. E você assiste aqui na TV Todo Dia, canal 14 da TV Aberta, canal 8 da Claro TV. Agradecer ao Alessandro e a Kátia que fizeram aqui a produção para a gente hoje. E você assiste 30 minutos de programa na TV Aberta. E o nosso programa está na íntegra no YouTube e nos demais canais e perfis da TV Todo Dia. Até a próxima. Procurando o café perfeito? Conheça o Café Fraga, um café 100% arábica.